com todo o nosso amor, com todo o nosso zelo, esta caminhada para a festa maior, a festa da Páscoa, a festa da vida, da luz, da esperança, onde o Senhor se entrega por toda a humanidade e com Ele nós morremos para o pecado e nele nós também ressuscitamos para uma vida nova. E nós iniciamos esta caminhada para o treino pascal, celebrando hoje o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. A primeira parte desta Eucaristia acontece neste lugar, onde nós rezamos a exortação, a bênção dos ramos, a proclamação do primeiro Evangelho e em seguida continuamos com a procissão. Eu gostaria de fazer algumas exortações antes de nós iniciarmos a nossa caminhada. É preciso que nós conservemos o silêncio, a oração. Se supõe, quero crer que todos nós que estamos aqui somos pessoas adultas, nem sempre o adulto quer dizer maduro, mas se somos adultos, nós temos condições físicas e mentais de conservar numa procissão de um dia como este o silêncio, a espiritualidade, o zelo e a nossa sensibilidade com o sagrado. Então conservemos na caminhada o silêncio, a oração. É um percurso breve, mas é um percurso que dá para muita gente conversar. E quando se fala em procissão, quando se fala nesse ato devocional, bonito, cultural, também se deve trazer no coração esse propósito. Vou fazer a minha caminhada, que é penitencial, que hoje representa, o momento penitencial desta liturgia. Que a minha conversa, que o meu diálogo nesta manhã, nesta caminhada, seja do meu coração ao coração do Senhor. E é nesse silêncio, é nessa intimidade que nós ouviremos o coração do Senhor falar ao nosso. Então cultivemos a oração, o silêncio a partir desse momento. Confesso a vocês que todas as vezes que na procissão de façam silêncio, não me é prazeroso fazer isso. Mas às vezes, e por tantas vezes, se faz por necessidade. Porque nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e o que mais se vê não é nem rosto, provocando assim o desejo da oração, é mais boca se abrindo. E se fosse boca se abrindo para cantar o que a comunidade estava cantando, ou que os lábios estavam rezando, era uma coisa. Mas aí é uma conversa que é totalmente fora do que é proposto desse livro. Então reze, se acumule e comece a conversar bem beliscando no busto para ver se a criatura se toca e para de conversar. Balance a sua palhazinha, cante a sua palhazinha, cante com a sua palhazinha, faça a sua caminhada bem profunda. Deixe que os outros conversem. Como já dizia Frei Damião, que hoje se possa escutar o coração do outro possível. E nem sempre nós escutamos o nosso, sabe, Deus hoje não age, e nos faz silenciar e deixar o coração do outro escutar os nossos ouvidos. Tá certo? Em nome do Pai. Com os nossos ramos erguidos e cantando. Onde a tocha bem pezinha, Maria. Ao teu dispor. Trino de amor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma,
preparamos o nosso coração pela penitência dos séculos dos séculos. Amém. Enquanto o Padre faz a aspersão com a água, nós cantamos tudo. Palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé. Nós vamos dar início à nossa procissão. Como já foi dito, este é o momento penitencial da nossa liturgia. Eu reforço novamente o pedido. Se é um momento penitencial, que a voz que deve ser ouvida deve ser a voz do coração. Do coração que vai apresentando-se a nosso Senhor. E aqui nós não tenhamos medo de apresentar todas as nossas chagas, toda a nossa miséria humana, tendo a plena consciência de que o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos lavará com o vosso preciosíssimo sangue, nos devolvendo a dignidade de filhos e filhas que o pecado subtraiu de nós. Nosso percurso vai ser pela Avenida Central, depois circularemos toda a Praça da Matriz e subiremos ali pela frente da Praça Antiga, ali ao lado da Praça Nova. Eu sei que muitos, quando chegam perto, começam a encontrar as veredas para chegar mais cedo na igreja e entrar e sentar, né? Se você estiver prostrado, estiver com a muleta, você pode
Mas se você tiver pernas boas, agradeça a Deus por ter acordado e por ter a força de andar. E ficar em pé uma hora ou duas não vai lhe matar, vai lhe dar mais força e saber que você está bem e pode aguentar mais. Então ninguém vai na frente à cruz, Padre vai do outro lado, com as duas portas, de lado vão as quatro palhas, e pés, vamos usar, somos o compromisso, que é uma caminhada penitencial. Se você não quiser cantar, vá no silêncio rezando, que não pode ficar conversando. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Rei de Israel, Hosana nas alturas. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Rei de Israel, Hosana nas alturas. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, filho de Davi. Vamos permanecer todos na fila, acompanhando a procissão. Vamos formar duas filas, como foi solicitado lá no início, ocupando apenas uma faixa de circulação. Hosana, Hosana, Rei. Hosana, Hosana, Rei. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana, Rei. Hosana, Hosana, Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá nos trazer para nos levar ao eterno lar. Em nome do Senhor, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana, Rei. Hosana, Hosana, Rei. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem.
Enquanto mil vozes eu tô por aí, ornando dizer em nome do Senhor. Com alento de exclamação, rompem com voz triunfal. O pecador. Um dia também podemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para nos levar ao eterno lar. Enquanto meu vozes estou por aí, toda a que vem em nome do Senhor. Com um alento de exclamação, voltem com voz triunfal. Nas alturas, filho de Davi. Filho de Davi. Aí galera, aqui a posição de ramo hoje. Meu canal aí, Francisco vivendo no Nordeste, aqui na cidade que eu moro, aqui do Jordão. O Senhor
em alta voz cantada em sua honra. Bendito és tu que vens com Duas palhas se coloquem aqui de lado. Duas de cada lado. Levantai vossos Toda a Assembleia de pé, levando os seus ramos e cantando. A fim de que o Rei da Glória possa entrar. 6 dias antes da solene Páscoa, quando o Senhor veio a Jerusalém, correram até ele os pequeninos, trazendo em suas mãos ramos e palmas, e alta voz cantava em sua honra. Bendito és tu que vens com tanto amor, Hosana nas alturas. Todos entrando e procurando permanecer de pé nos seus lugares. O Rei da Glória é o Senhor onipotente, o Rei da Glória é o Senhor do universo. 6 dias antes da solene Páscoa, quando o Senhor veio a Jerusalém, correram até ele os pequeninos, trazendo em suas mãos ramos e palmas, e alta voz cantava em sua honra. Bendito és tu, o Rei da Glória é o Senhor onipotente, o Rei da Glória é o Senhor Deus do universo. 6 dias antes da solene Páscoa, quando o Senhor veio a Jerusalém, correram até ele os pequeninos, trazendo em suas mãos ramos e palmas, em alta voz cantava em sua honra. Bendito és tu que vens com tanto amor, Hosana nas alturas. Hosana ao Rei, na estrada de Jerusalém. Um dia também poderemos cantar, anjos de Deus que virão outra vez, para levar-nos até no lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor, com um alento de grande exclamação, rompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Mantos e palmas espalhando vai, o povo alegre de Jerusalém, lá bem aonde se conversa bem, o Filho de Deus que mudado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor, com um alento de grande exclamação, rompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana a ti, Cristo Redentor. Veio a ti o povo hebraico, com seus ramos e suas palmas, também hoje te trazemos nossos hinos, nossas palmas. Glória, louvor e honra a ti, Cristo Redentor. Glória, louvor e honra a ti, Cristo Redentor. Festejaram tua estrada que a Calvário conduzia, mas agora
da igreja aí, a camisa da um abraço a todos vocês aí no canal YouTube. Oremos. Se inscreva no canal Presidente do Nordeste. Nós rezamos em ação de graças por toda a nossa comunidade paroquial, por todos nós, nossas famílias, toda a nossa igreja que celebra por estes dias a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Também nos unimos e trazemos a este altar as intenções da nossa comunidade, pelos dizimistas aniversariantes João Batista de Oliveira Baracho, Virna Lúcia Baracho. O justo, o Filho de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem. Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos. É o Senhor. Para a glória de Deus Pai, palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória, louvor a vós, ó Cristo. Glória, louvor a vós, ó Cristo. Glória, louvor a vós, ó Cristo. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou, lhe deu um nome muito acima de outro nome. Glória. Venceram as multidões para que pedissem Barabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar. Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram. Barabás! Pilatos perguntou. Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vaga em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele
bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe um manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Senhor. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Do Evangelho narrado da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajude a alcançar o perdão dos nossos pecados. Louvores a vós, ó Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar no instante. Meus caros filhos e filhas, a todos nós ao redor desta mesa, nós que iniciamos esta caminhada para a Páscoa há 40 dias atrás, há uma quantidade bem significativa de dias onde a igreja, dentro de um clima penitencial, dentro de uma intimidade na oração, nos ajudou, nos convocou, melhor dizendo, a nós olharmos para o nosso interior, com o esforço que foi feito por nós, tentar enxergar qual é a distância que nós estamos do ideal que Jesus espera, que Jesus propõe para todos os seus filhos e filhas. Assim como nós usamos os espelhos nas nossas casas, uns maiores, outros menores, mas todos com a mesma intenção, nos fazer ver, além do que nós conseguimos ver, olhar a nossa face, ter uma visão do nosso corpo, daquilo que é pretendido ver. A Quaresma se pode dizer que foi esse tempo onde a nossa vida, onde a nossa alma foi espelhada na figura, na presença, naquele que é o Deus todo Salvador. Assim como Jesus reflete a imagem do Pai, assim como Jesus mostra ao mundo a face misericordiosa de Deus, nós também devemos mostrar ao mundo, refletir no mundo, a grandeza do amor, a graça do perdão, o desejo de um coração de pertencer sempre a Ele. E esse reflexo, ele não pode ser dado quando há uma opacidade, quando há uma sujeira diante da superfície que deve ser mostrada. É preciso ter toda uma luminosidade, é preciso que toda a nossa imagem esteja plena, para que seja vista, para que seja contemplada. E se o pecado foi se aproximando de nós, foi marcando a nossa vida, foi deixando feridas, foi deixando cicatrizes, é claro que aquela imagem outrora perfeita, bonita, ela agora se torna já mais abuscada, se torna mais manchada. E somente não o perfume, o creme que repara algumas coisas, mas precisamos assim do toque das mãos do Senhor, pelo uso do óleo da sua misericórdia, para que a nossa vida volte a ter beleza, volte a ser percebida, e quando percebida, alegre a vida de outros. E eu creio que aqueles que procuraram, seja pela confissão, seja pelo arrependimento, seja pelo perdão dado, perdão buscado, a sua vida deixou de ter aquela imagem feia, triste, manchada, enrugada, mas agora passa a oferecer uma imagem muito mais bela, porque que nós somos criados por Deus e nós devemos exalar essa presença de Deus. A nossa vida deve ter sempre esse anseio, fazer que nós cheguemos à Páscoa com esta esperança tão renovada,
com este desejo tão vibrante, para que nós, como a igreja, com Maria, com os discípulos, se possa cantar o exulte da ressurreição, o exulte deste tempo da Páscoa. 40 dias é pouco tempo também, diante dos anos que nós já vivenciamos. Eu 42, vocês 40, 50, 70, outros 10, 13, 8. Então todos nós já vivemos um tempo bem significativo. E esse tempo também deve nos dar experiência para que o pecado de ontem não seja o mesmo pecado de hoje. Ou melhor, que nem o pecado de anteontem, nem o de ontem nos faça também voltar a cair na mesma dimensão de hoje. Mas que se possa, iluminados pela luz do Cristo, banhados pelo seu preciosíssimo sangue, a nossa vida sedenta pela graça, possa agora repousar nos braços do Senhor. Por isso que hoje nós começamos esta caminhada, que é chamada de Semana Santa, e aqui nós não podemos desmerecer todas as semanas que já se passaram e as que virão, porque todo dia é santo, todo dia é dia do Senhor, todo mês é mês da graça do Senhor, todo ano é ano da graça do Senhor. Portanto, toda a nossa vida deve ter esse desejo bem forte, fazer com que a nossa vida, fazer com que o nosso coração, mesmo estando nesta condição humana, mesmo vivendo, como diz São Paulo aos Filipenses, nesta caminhada terrena, eu já seja sedento por aquilo que os santos, por aquilo que os anjos já contemplam, o Cristo ressuscitado, o Cristo do amor, o Cristo que vence a morte, o Cristo que vence o pecado, o Cristo que é a glória de Deus. E se isso for de fato praticado na nossa vida, nada, mas nada mesmo, como diz São Paulo, vai ofuscar os nossos olhos de querer perceber Deus, de querer sentir Deus, de querer estar com Deus. Se nós temos alguma dificuldade na nossa visão, se faz uso de alguns objetos, uma lente, um óculos ou algum remédio, para que esta cegueira diminua a cada dia. E somente diante da cruz do Senhor é que nós vamos vencendo todos os males que dificultam os nossos olhos, que tiram o nosso coração da contemplação do mistério da nossa salvação. Nem sempre chegar até o alto do Calvário se pode também dizer que nós contemplamos a ressurreição. Muitos subiram com Jesus, muitos gritaram quando ele entrou triunfante em Jerusalém, muitos se alegraram com os discípulos, colocaram suas vestes sobre os animais, enfeitaram os caminhos por onde Jesus passaria, colocaram seus ramos de palmeiras por onde Jesus passava, gritaram hosana ao filho de Davi. Mas nem todos eles que aclamaram Jesus ao pé do monte, na chegada de Jerusalém, nem todos foram até o Calvário, nem todos subiram até o Calvário, ficaram antes de começar a subida, antes de Jesus dar início o seu martírio e sofrer na sua carne a rejeição. E daqueles poucos que subiram, menos ainda permaneceram piedosamente ao redor de Jesus. Nós encontramos no Evangelho que alguns daqueles que estavam ao lado de Jesus, nas proximidades da cruz, estavam zombando, estavam escarnecendo, estavam jogando palavras tão duras, tão pesadas, que além da dor da cruz, da dor dos pregos, da dor que lançaram sobre ele na espada e rasgaram seu lado, e todo o sofrimento, a dor maior que Jesus sentia era a dor de que o seu próprio povo naquele momento o rejeitava. E mesmo sabendo ele que esse amor era um amor de entrega, e por estes também que o entregavam, que o condenavam, que o ofendiam, Jesus também oferecia a sua vida, Jesus também dava o seu amor, dava o seu sim a Deus. E por nós pecadores, pelos pecadores de outrora, pelos pecadores de amanhã, Jesus assume a entrega na cruz e nos diz, com a própria vida, eu vos amo.
A minha vida eu vos darei. E nós ouviremos mais de uma vez esta afirmação na Quinta-feira Santa, quando se reza durante todo o dia a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio ministerial, a doação do seu corpo pela Igreja, pela humanidade. A minha vida eu a dou e dou pela salvação do mundo. Que hoje, meus caros, começando esta caminhada com Jesus, e bem que estar com Ele em Jerusalém é festa, bem que caminhar com Ele até o Jardim das Oliveiras é festa, por mais que nós estejamos ainda dentro do centro de Jerusalém, todos ainda celebram. É uma alegria grande estar com Jesus. Mas quando Jesus começa a sentir e começa a dizer publicamente que sua hora se aproxima, por mais que eles ali não entendessem o que Jesus viveria, e até chega ao ponto de dizer, ele vai se matar, e quando começam a viver, perceber com os olhos, com a vida, o sofrimento de Jesus, alguns se recolhem com ele na oração, alguns se voltam com mais piedade com ele, mas muitos fogem. Que hoje, convidados por Jesus a caminhar ao seu lado, nós não sejamos omissos. Foi tão bonito cantar Hosana ao filho de Davi, levantar nossas palhas com alegria, até o sorriso foi mostrado, foi visível no nosso rosto, mas que hoje se possa sentir verdadeiramente, eu me padeço contigo, assim, Senhor, como todos os dias se padece conosco, como todos os dias morre por nós, como todos os dias ressuscita por nós. E nesse amor que provém do Pai, nesse amor que é oferecido por Ti a nós, também a nossa vida seja a Ti um ato de amor, seja um ato de reparação, seja um ato de gratidão. E todas as vezes, Senhor, nesta semana que nós chamamos de maneira tão excelsa de santa, seja uma oportunidade que eu possa dobrar os meus joelhos e, olhando para a Tua cruz, Te pedir humildemente perdão. Foram os meus pecados, foram as minhas culpas, foram as minhas transgressões que Te levaram a ser pregado no madeiro desta cruz, que Te fizeram rasgar Tuas carnes, que Te fizeram derramar Seu sangue, que Te fizeram derramar o Teu suor. Tens piedade de mim, Senhor, pois sou tão pecador. Não tenho direito nenhum de Te exigir, de Te cobrar, mas peço apenas a Tua misericórdia. A cruz que nós recordamos, a cruz que nós reconhecemos como o trono da salvação, deve ser o lugar onde nós nos prostramos, o lugar onde nós também nos encontramos para pedir Jesus perdão, para buscar de Jesus a reconciliação. Assim como o Seu sangue e água, que derramado do Seu sagrado corpo, ali pelo chão caiu, também possa cair, também possa ser derramados sobre nós. Que o Seu sangue, que a Sua água, que a natureza humana e divina de Jesus nos ajude a nos envolver com este mistério. Por isso que nós devemos rezar todos os dias, não só durante esta Semana Santa, aquela pequena prece do texto da Divina Misericórdia. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vamos ficar de pé. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Com a nossa mão direita sobre o nosso peito, rezando. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Recordando aqueles que ficaram em casa, aqueles que nós convidamos, mas aqueles que fizeram ouvido de mercador e simplesmente continuaram ali, para que o sangue e a água jorrada do peito do lado de Jesus alcance esses corações. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós.
pela nossa comunidade, tão sedenta de Deus, mas tão distante, possa, de coração sincero, contemplar a luz do Cristo e, envolvidos pela sua misericórdia, gozar de todo o perdão. Por estes também rezemos. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Por toda a humanidade, distante ainda da fé, da esperança e da caridade, nutridos no amor de Cristo e amparados no amor materno da Virgem Maria, contemple como ela o rosto amoroso do Pai. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Por toda a nossa comunidade, ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. E vamos, irmãs, ao Salvador do mundo, dirijamos nossos pedidos dizendo: bendito que vem em nome do Senhor todos. Bendito que vem em nome do Senhor. Senhor Jesus, que assumistes a condição humana, fazendo-vos obediente, conduzi a Igreja a ser fiel testemunha do vosso amor pela humanidade, nós vos invocamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Vós que entrastes em Jerusalém com mansidão, ajudai as autoridades a encontrar caminhos para a sociedade vencer as forças da morte e do mal. Que investe contra as pessoas mais fragilizadas, nós vos invocamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Vós que vierdes ao mundo para reconciliar a humanidade